Amados e queridos irmãos, é muito bom nós estarmos de volta para trazermos mais um comentário das nossas lições bíblicas dominicais. Na lição de hoje nós vamos trazer um comentário da lição de número 4, baseado no capítulo 8 até o capítulo 11 do livro de Ezequiel, aonde nós vamos estudar essas sequências de capítulo subordinada ao tema A Glória de Deus se retira do templo. Sabendo que a lição passada, na lição de número 3, nós estudamos ali sobre o capítulo que descrevia de uma forma tão clara, a destruição. E era uma destruição iminente que estava às portas e que ia acontecer. Lição de hoje, com base do capítulo 8 até o capítulo 11, nós vamos falar sobre a glória de Deus se retira do templo. Nós vamos ver nessa lição de hoje que os objetivos desta lição, eles têm como propósito alinhar tanto o que a gente vai iniciar ou introduzir o assunto, como até a conclusão. Então, os 3 pontos têm cada um objetivo distinto. O primeiro objetivo que nós encontramos no primeiro ponto é compreender que o juízo ele começa pela casa de Deus. Então essa vai ser, vamos dizer que a principal lição que nós devemos aplicar para os nossos dias, que o juízo divino, o juízo de Deus, ele começa primeiro por a casa de Deus. E isso nós devemos compreender e passar para a nossa classe. O segundo objetivo é saber que Deus exige exclusividade na adoração. Então, quando se trata de adoração, a exclusividade é de Deus, porque Deus sempre exigiu isso do seu povo. Exclusividade na adoração, não ficar cogitando entre dois pensamentos, entre adorar a Deus e não adorar. Então, a exclusividade ela é divina, isso a gente vê no objetivo de número 2. E o terceiro e último, valorizar a presença de Deus entre nós. Então, esses são os objetivos que nós precisamos levar e apresentar na nossa sala de aula. Lembrando aos irmãos que a nossa revista ela é só um guia prático, que vai nos levar ou nos auxiliar. Então, nós devemos também fazer o uso da Bíblia Sagrada, na escola bíblica dominical, porque senão a escola bíblica ela não vai ter nenhum significado, porque a escola bíblica estuda a Bíblia Sagrada. Então não vamos nos prender demais só no guia prático, só na revista, sem ler as referências. Então essa é o que nós devemos ter como essencial na nossa escola bíblica. O primeiro ponto da nossa lição, mas antes eu quero trazer também o textuário, que diz, se encontra no capítulo 10, o versículo de número 19, que diz: Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então aqui o versículo de número 19 do capítulo 10 de Ezequiel vai descrever o exato momento da visão de Ezequiel, quando ele vê a glória de Deus saindo de onde deveria estar, do lugar santo dos santos, e se colocando acima. E dali ela vai para a porta do Oriente, onde vai se manter distante. A nossa verdade prática, ela diz: a glória de Deus se manifesta onde há reverência, santificação e arrependimento, mas se retira do templo ou o coração no qual o pecado domina. Então perceba que há um cuidado que nós precisamos atentar de acordo com a nossa verdade prática. Coração que quer hospedar a presença de Deus, o templo que precisava hospedar a presença de Deus na época de Ezequiel, eles perderam vamos dizer que de vista esse cuidado e esse zelo, que era de se manterem santos, com reverência e ao mesmo tempo arrependimento. Então essas são as características de um coração que sabe hospedar
a presença de Deus. É um coração reverente, que tem reverência para as coisas de Deus, e um coração que ainda se importa de ser consagrado ou santificado para a habitação de Deus. E sempre nos arrependermos aí de qualquer eventual pecado que temos cometidos. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a profanação do templo. Aqui nesse ponto, nós vamos ver que o templo ele foi profanado, não só a sua parte externa, mas também a parte interna. A gente vai ver, de acordo com o comentário aqui do escritor, a gente vai ver Deus denunciando, através dessa revelação dada a Ezequiel, o que os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que eram ali encarregados de cuidar, de zelar das coisas de Deus, da tribo de Levi, que foi uma tribo consagrada para esse serviço, o que eles estavam fazendo, né? A reverência que estava faltando, a imundícia que eles tinham trocado pela santidade, e já não se sentiam pessoas assim que necessitavam se arrepender de nada, ou seja, fazia e parece que a mente deles estava cauterizada, né? Eles não sentiam nenhum remorso. Então a gente vai observar que tudo isso vai gerar, né, essa vamos dizer que essa saída repentina da glória de Deus ali do templo. Então o templo que você precisa em primeira instância, né, levar para a sua classe é que o templo ele foi profanado, não só na parte externa, não só lá no pátio, mas no lugar santo e também no lugar santíssimo, pois o templo ele tinha essas divisões, e todas essas divisões elas foram corrompidas, elas foram e viveram esse tempo de irreverência, né, de imundícia que Deus vai aqui mostrar para Ezequiel. O primeiro tópico do primeiro ponto fala a imagem de ciúme na entrada. Perceba que aqui é na parte externa, aqui é na primeira parte do templo, quando as pessoas entravam, já tinha essa imagem que é conhecida como uma imagem de ciúme, ou seja, era algo que não era para estar ali, era algo que foi colocado pelos homens, né, diante do sagrado. E aí toda vez que a pessoa ia, levava um animal ou levava o seu sacrifício para apresentar diante de Deus, já era automaticamente contaminado, porque essa imagem de ciúmes, essa prostituição, vamos dizer que essa veneração por as coisas, a idolatria, já estava à entrada do templo, né? Se estava à entrada, e se a revelação fosse mais profunda, escavacasse mais, ia encontrar mais coisas. É exatamente isso que a gente vai ver no decorrer de toda essa lição. Então, o que a gente precisa destacar é que no pátio, aqui na primeira parte, já havia essa imagem de ciúmes aqui na entrada. Então, isso a gente já vai apresentar, né, diante da nossa classe, que quando colocava a planta do pé ali na primeira parte do templo já havia essa imagem, ou seja, a corrupção já estava estampada, já não era mais nada assim oculto, misterioso, não, já era algo escancarado, era um pecado escancarado para quem entrasse já ver ali aquela imagem, e essa é a denúncia que Deus faz por meio dessa revelação. O segundo, culto a deuses falsos. Aqui nesse tópico nós vamos ver que essa adoração ela é vista, né, como algo assim que já está ali no santo, no lugar santo, já é na parte interna, aonde era para ficar só os móveis consagrados, como a mesa da propiciação, o candelabro, né, todos aqueles elementos que foram consagrados para o serviço do Senhor. Ali já se encontrava uma adoração a esses deuses estranhos ou a esses deuses falsos. É aonde eles vão se prostrar, né, diante ali de Deus, não deuses feitos ali pelos próprios cananeus, né, pelas próprias pessoas que habitavam naquela terra antes que eles chegassem ali. Então a gente vai ver os
sacerdotes, vai ver ali 25 varões, né, que viram as costas para o altar e adorando, se dobrando diante desses deuses. Nesse lugar também as mulheres, né, entravam e começavam ali, né, a apresentar-se de uma forma sensual, de uma forma que desonrava aquele lugar. Ou seja, eles se prestavam um culto a pseudo-deuses, né, a deuses falsos, e isso era uma profanação ao templo. Só que aqui, nesse ambiente, diferente do pátio, não era escancarado. Só quem tinha acesso era os levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Então era algo meio que oculto, mas Deus vai revelar para Ezequiel o que eles estavam fazendo. Por que que a glória precisava sair? Porque ali, aquele lugar que foi consagrado estava agora contaminado com adoração a falsos deuses. E o terceiro e último fala sacerdotes e anciões idólatras. Aqui eles adoravam, né, a outros deuses. Eram sacerdotes, tinham nascido, né, com essa responsabilidade, tinham se formado para esse trabalho, mas em algum momento da história deles, eles haviam se corrompido. Eles haviam começado a idolatrar falsos deuses. Adoravam até mesmo o sol, né, achando que era um deus. E aí vai ser aonde a gente vai perceber que aqui parece ser o cúmulo, né, é o fim, aonde a gente vai ver que vai encher, né, a taça da ira de Deus, e a presença de Deus ela não fica. Aonde não tem reverência, a presença de Deus ela não fica. Aonde não há santidade, a presença de Deus não fica. Aonde não há arrependimento. E a gente vê que esses homens aqui, eles não se sentiram culpados, né? Continua idolatrando os falsos deuses e ao mesmo tempo queria ou diziam que estavam adorando a Deus. E como eles estavam contaminados, corrompidos, não tinha mais essa sensibilidade de saber da presença de Deus. Por isso os cultos deles eram os cultos vazios, era uma religiosidade só de aparência, era algo mascarado, não era algo aí com sinceridade. E a mesma denúncia que Abacuque vai fazer no seu livro. É exatamente esse contexto que Ezequiel vai ver aqui nessa revelação de Deus. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a glória de Deus se retira. Aqui é com base no capítulo 10, do versículo 1 ao 22, que é o capítulo que vai revelar com uma riqueza de detalhes acerca dessa retirada, aonde Deus vai retirar a sua presença, a sua glória do templo, e essa glória ela vai, né, se estender em direção ao Oriente e não vai mais se ver, né, essa glória. Primeiro tópico, o fogo do juízo de Deus. Aqui a gente observa que na visão de Ezequiel vai ter um ser que vai ser instruído a colocar a mão, né, debaixo ali dos querubins, encher as mãos de brasas e jogar, né, sobre a nação de Israel, jogar ali no templo. E a gente vai ver que esse jogar, né, dessas brasas era exatamente o juízo de Deus que tinha chegado, o juízo de Deus que tinha se instalado ali sobre o templo. Antes, a gente destaca isso, antes da queda do muro, antes dos caldeus tomarem posse, antes da espada alcançar os judeus, primeiro a justiça começa do templo, começa da casa de Deus. A gente vai ver que esse juízo, primeiro, ele vai abater ali o templo de uma forma interna, né, de dentro para fora. A gente vai ver que a presença de Deus, ela vai sair. Primeiro sai e deixa vazio, deixa a casa vazia. Vai ser aonde depois, né, que os caldeus entrarem, eles vão saquear. Vão levar os ouros, vão levar as peças ali que foram consagradas para o serviço do Senhor. E a gente, às vezes, lendo assim por cima, a gente acha que os caldeus foram os primeiros a saquear, a levar as coisas sagradas, a profanar as coisas sagradas de Deus. E, na verdade, não foi. Primeiro foi os sacerdotes e os levitas. Eles profanaram.
só que os caldeus vieram e saquearam, levaram embora, mas já depois de tudo isso, de todo esse ambiente ser profanado pela idolatria a falsos deuses e a falta de reverência, a falta ali de santidade. O segundo, do segundo ponto, diz: a glória se desloca para a porta. Perceba que a saída da glória, ou a retirada dessa glória, de acordo aqui com o versículo 14, ela não é algo que a gente percebe que sai de uma só vez. Não, ela vai saindo aos poucos. Ela primeiro se afasta um pouquinho, depois vai indo até chegar em direção à porta, aí depois sai do lugar santíssimo, aí sai do lugar santo, sai do pátio, sai do templo, sai dos muros de Jerusalém, e vai-se a glória de Deus. Então a gente percebe, aplicando isso para os nossos dias, a gente precisa entender que a vida do homem é assim. O homem ele vai negligenciando a voz de Deus, ele vai se tornando insensível às ordenanças, à obediência, às coisas de Deus, e vai se afastando de Deus. Não é da noite para o dia, é um processo. Hoje ele se afasta um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, quando percebe, já está totalmente longe. Assim foi a glória de Deus, que se manteve longe do templo dos judeus. Era um templo vazio, eram os cultos vazios, porque a presença de Deus não estava mais ali. Terceiro e último, a glória abandona o templo. Aqui, com base no versículo 18, nós vamos ver que é a totalidade da saída da glória. Não havia mais nada, não havia mais nenhum, vamos dizer que nenhuma fagulha dessa glória. Já tinha saído por completo do templo. O templo estava completamente vazio da presença de Deus. Não se sentia, não se via mais sinal da presença de Deus, nem no pátio, nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo. Ele havia se retirado da casa, porque aquela casa não era mais digna de contê-lo, de recebê-lo, de hospedá-lo. Já havia se profanado, havia ali se corrompido, havia ali, vamos dizer que fechado as portas para Deus, colocado ele para fora, e a gente vê que isso tudo acontece por causa da loucura dos sacerdotes, dos levitas, que se renderam ao mundanismo, ao secularismo e aos modismos da sua época. E é exatamente esses males que estão alcançando também a nossa geração. Terceiro e último ponto fala: a glória de Deus voltará. Aqui é com base no capítulo 11, do verso 16 até o verso 23. E o versículo 19 vai falar sobre o primeiro tópico, um novo coração e espírito. Aqui a gente precisa explicar para os irmãos, para os alunos, que o retorno dessa glória, ela não virá mais para uma casa construída de pedras preciosas, construída toda de uma forma arquitetônica, algo assim que as pessoas iam se maravilhar como eram os templos. Não, ela ia voltar, era agora em coração. Ia se cumprir aquela profecia que Deus fala a Jeremias, que haveria um dia que ele ia escrever, imprimir a palavra nos corações, ia tirar os corações de pedra, ia colocar um coração de carne e um espírito. Então a gente vai observar que o retorno dessa glória, ou a volta dessa glória, não era mais por templos feitos por mãos humanas, mas era em pessoas. E a gente vai ver no Novo Testamento esse retorno dessa glória, que é na pessoa de Jesus, primeiro. Aí Jesus cumpre o seu ministério terreno, é assunto dos céus, depois o Espírito Santo volta. E no dia de Pentecostes, manifesta essa glória, e essa glória, ela permanece até hoje na igreja, habitando em cada crente, a presença de Deus. Então, cada crente é um templo do Senhor, onde o Senhor pode habitar. E tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, tem que ter reverência, tem que ter santidade, e tem que também confessar algum erro e se arrepender, para que essa glória ela permaneça nesse coração e nesse espírito. O segundo, separação entre fiéis e infiéis. Aqui a gente vai ver nesse tópico que há
uma grande divergência, né? Há uma grande separação entre os que são fiéis e os que são infiéis. Os que são fiéis é alvo do olhar de Deus, é alvo da procura de Deus. Os infiéis, eles não podem, né, ser alvo do, vamos dizer que dessa procura de Deus, porque eles já estão na mira, mas é do juízo de Deus, da condenação, os infiéis. Então, o que a gente destaca é que entre fiel e infiel, o fiel, ele continua sendo a menina dos olhos de Deus, né? Está no cuidado de Deus. Deus, ele se responsabiliza pelo zelo que ele tem para com os fiéis. Então, os fiéis aqui, nos dias atuais, são todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqui não está falando de denominação A, denominação B, conversão A ou B, não. Aqui está falando de pessoas fiéis, de coração, que são fiéis ao Senhor. Terceiro e último, a glória se afasta, mas voltará. Com base no versículo 23, que é exatamente a promessa, né, do retorno dessa presença, dessa Shekinah, dessa glória que vai retornar. E repito, não mais em um templo feito como o templo de Ageu, mas voltou num templo que não foi feito por mãos humanas, né? Foi construída pelo próprio Deus, que é o corpo. Primeiro foi o corpo de Cristo, agora é o corpo de todos os crentes que são igreja, né? Que faz parte aí do templo do Senhor. Então, esse retorno é para a vida de cada um que é igreja. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer aos irmãos que na próxima semana nós estaremos aqui de volta trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.